Mais uma aula aqui no Rapidola de integral dupla e eu vou fazer uma aplicação para cálculo de volume. Então roda a vinheta que é Rapidola. Considere um sólido S que é limitado por cima pelo paraboloide elíptico 2x à segunda mais y à segunda mais z igual a 4. E pelas laterais, pelos planos x igual a 1 e y igual a 2 e pelos três planos coordenados. Qual o volume do sólido S? Alternativa A, 2, B, 4, C, 6, D, 8 e E, 10. Para calcular o volume, você vai fazer assim. Você vai escrever aqui, volume será a integral dupla, e aí você começa assim. Você vai isolar esse z aqui, ó. Isola o z e substitui aqui para a gente poder usar a função que será 4 menos, já estou isolando, 2x elevado aqui à segunda menos y elevado à segunda. Então, primeiro você vai isolar o z aqui, está somando, subtraindo, somando, subtraindo. Aqui ao lado, você vai colocar o diferencial da área. E aí você escolhe, que pode ser dx dy ou dy dx. Eu vou escolher aqui, por exemplo, dx dy. Agora um detalhe, se eu coloquei x aqui, o meu x está variando de 0 até 1. Por que eu sei que é de 0 até 1? Porque ele está limitado, esse meu sólido aqui, pelos planos coordenados, que é o eixo x, o y e o z, que é na direção do zero, então de 0 até x igual a 1, e o y a mesma coisa, de 0 até o número 2. Então, essa aqui que é a nossa integral dupla que eu tenho que calcular, que vai representar o volume. Como é que eu faço? Primeiro eu vou calcular essa interna aqui, ó. Vou calcular a integral definida no intervalo de 0 a 1 da função 4 menos 2x à segunda menos y à segunda em relação a x. Vamos lá? Quanto equivale a primitiva de 4? 4x em relação a x. Aqui 2x à segunda, 2x à terceira dividido por 3. Lembre que aqui tem um número 1 subtendido, de 1 será x, o y na segunda só repete. Isso aqui no intervalo de 0 até o número 1. Vou substituir o máximo, que é 1, e o mínimo, que é 0. Quando jogar o 0, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Então, vou jogar apenas o número 1. E vai ficar assim, ó. Jogo o número 1, 4 vezes 1, 2 terços vezes 1 elevado à terceira e 1 vezes y à segunda. E olha só como vai ficar. 4 menos 2 terços, posso fazer logo assim, ó. Conservo 3, aí você faz 3 vezes 4, 12, 12 menos 2 vai ficar 10. Menos 1 vezes y na segunda é y na segunda. Agora eu vou calcular esse resultado aqui, ó, da seguinte maneira. O meu volume será a integral dessa função, 10 terços menos y na segunda, onde o meu y aqui varia no intervalo de 0 a 2. Aí aqui você coloca a primitiva em relação a y, que vai ser 10 terços y menos y na segunda, ou melhor, y na terceira dividido por 3. Não vai esquecer que você aumenta aqui uma unidade e divide por ele. No intervalo aqui de 0 até o número 2. Eu vou substituir um máximo no lugar do y e depois vou jogar o mínimo. Mas quando eu jogar o mínimo, que é 0, vai zerar, não precisamos nem fazer. Aqui eu tenho 2 vezes 10, 20 terços, menos 2 elevado à terceira aqui, vai ficar 8 terços. Mesmo denominador, facilitou aí, e vou ter o seguinte, 20 menos 8 vai dar 12, dividido por 3, que vai dar 4, que é a minha alternativa B. E aí você me perguntaria assim, mas Mura, por que o volume eu tenho que fazer dessa maneira? Para isso, é importante a gente ter uma visão aqui espacial do que a gente fez.
Aqui eu teria o eixo Y, bem aqui eu vou ter o eixo X, se trocar de posição não importa, e eu tenho aqui o Z, que é a minha cota. Então aqui eu tenho espaço tridimensional. Quando eu falo que eu tenho um sólido que é limitado pelo plano x igual a 1, que bem aqui em 1 teria uma barreira, aqui no y igual a 2 uma outra barreira, como se você fizesse uma parede, né, vertical na direção de y igual a 2, de x igual a 1, e pelos planos coordenadas, que vai limitar que eu tenho, na verdade, esse octante bem aqui. Logo, a base ficaria no intervalo de 0 a 1 e aqui o y de 0 a 2. Então, eu teria a minha base aqui. Só que esse meu sólido aqui, ele teria uma altura. E aqui por cima, ele vai ser limitado. Ele vai ser limitado. Esse paraboloide é como se você tivesse aqui tipo uma cumbuca, né, voltada aqui para baixo. Então, por cima, ele vai ter um telhado aqui que vai ser curvo. Você pode jogar em um programa aí que faça um desenho melhor. Mas só para você ter uma ideia que por cima ele teria uma região assim, curvo. E eu estou calculando o volume desse sólido bem aqui. E qual é a ideia que a gente utiliza para calcular esse volume? A gente tem aquela máquina de batata que você pega a batata, coloca lá e aperta e sai aqueles palitos. Então a ideia é você pegar essa minha figura e fatiar em vários palitos. Aí você pega um desses palitos, vamos supor que fosse esse aqui, ó. Eu tenho um palito bem aqui. É importante que você entenda que eu posso fazer isso. A ideia é que eu vou ter infinitos palitos. Aqui eu vou ter uma base. Essa base aqui eu vou chamar ela de dA. Esse dA quer dizer diferencial da área, um pequeno valor de área. Esse dA seria o dx vezes dy. E quando você pega um x e um y e joga aqui, você vai obter a altura. Sabe quem é a minha altura no caso? É a função z. Então, olha só a ideia. Eu estou usando aquele princípio que o volume seria a área da base vezes a altura. Só que eu vou fazer o quê? Vou calcular o volume de um, o volume de outro, tem infinitos. E eu saio somando esses infinitos, que é esse somatório aqui, que é o símbolo da integral. Então, aqui eu tenho a área da base, e aqui eu tenho a altura. Quando eu faço a área da base vezes a altura, eu vou calcular o volume de um desses sólidos. Como são infinitos, eu saio somando todos eles, que é a minha integral dupla, e por isso que ela me fornece aqui o volume em questão. Quer saber mais sobre integral dupla? Assista a próxima aula do teorema do valor médio e se liga aqui no canal Rapidola. Calma, não vá embora, aqui no canal Rapidola sempre tem uma videoaula para você. Se você gostou dessa aula, compartilhe, divulgue, deixa o seu joinha aí e assista sempre as nossas próximas videoaulas. Se liga aqui no canal Rapidola, pois eu tenho a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, Rapidola.